Gente, eu vim fazer um vídeo porque algumas pessoas têm me perguntado se vale a pena comprar a impressora Ender 3V3 SE da Creality. Eu acho que é esse o nome dela. Bom, nós compramos essa impressora no comecinho no meio de maio, do meio para o fim de maio. E o que acontece? Nós não recomendamos, nós devolvemos ela. Porque ela estava com um preço super atrativo. Nós pagamos, eu acredito que foi R$ 1.200 nela. Mas, gente, não vale a pena, de verdade. Principalmente se for a sua primeira impressora. Eu não acho que vale a pena. Porque você vai se frustrar. Ela é lenta e ela custa metade do valor de uma Cobra X, por exemplo. Então, eu não acho que seja uma impressora boa para você iniciar no mundo da impressão 3D. E, bom, antes de comprar, eu assisti alguns vídeos sobre ela. E eu achei que ia ser um super negócio pelo preço que ela estava. Porque dizem que ela é impressora de entrada, ela imprime até que relativamente grande, né? Porque ela é mais alta. Enfim, eu acreditei no conto do vigário. Mas a realidade é que quando você está acostumado, por exemplo, com uma Bambolab, que é o nosso caso, é muito difícil você regredir. E aí nós faríamos isso se nós tivéssemos basicamente ficado com ela. Por quê? É muito difícil de imprimir, gente, desculpa. Não é uma impressora simples de imprimir. Inclusive, nós conseguimos fazer, acho que foram 2 impressões. Uma que foi a espátula, e ainda assim eu imprimi assistindo um tutorial. E aí depois meu marido conseguiu fazer uma outra impressão, e depois a gente não imprimiu mais nada, não conseguimos imprimir mais nada, desistimos e devolvemos. Primeiro que ela não é prática, porque você não consegue mandar direto do seu computador ou do celular para ela, mas eu sabia disso. Precisa ser por um cartão de memória. Eu achei um pouquinho complicado a parte de você ter que carregar ela, achei difícil. E também a sensação que eu tive, que isso me causava um pouco de agonia, é que ela ficava, quando você ligava ela ficava ligada, a mesa ficava ligada, então ela ficava aquecendo. E o bico também. Então isso gasta muita energia, entendeu? Por exemplo, a nossa Bambolab tá ligada, só que eu ainda não mandei o que eu quero imprimir nela. A nossa Cobra X também tá ligada. Então, quando eu mandar os arquivos, elas vão começar a trabalhar. Enquanto elas não estiverem com arquivos, elas não estão gastando energia, tanta energia, entendeu? Elas estão em stand-by. Então, isso também foi outro ponto que me dava agonia. Eu não achei nada prática. E aí, quando a gente já está acostumado com a praticidade de uma Bambolab, por exemplo, que era a impressora que a gente tinha na época que ela chegou, e aí eu acho que foram 2 ou 3 dias depois chegou a Cobra X, e aí ela destruiu a Ender 3V3 SE. Por quê? Porque o valor que ela custa, a Ender 3, em média R$ 1.500. É que a gente conseguiu uma promoção e aí compramos por 1.200. Mas em média R$ 1.500, se você for pesquisar em qualquer lugar. Gente, é metade do valor de uma Cobra X, entendeu? Que imprime 4 cores e imprime rápido, é econômica. Enfim, aí eu falei, não faz sentido nós ficarmos com essa impressora. Sendo que a gente, com mais R$ 1.500, a gente compra uma impressora muito melhor, tipo assim, uma nave. Então, eu acho que você, sim, considere, pesquise sobre a Ender 3V3 SE, mas saiba, ela não é prática, você não vai conseguir acompanhar igual a gente acompanha, por exemplo, a Bambolab e a Cobra X à distância, que aí se a impressão der errado, você consegue cancelar a impressão pelo seu celular. Isso é impossível, a não ser que você coloque uma câmera que fique monitorando ela. Eu acho, e quando eu comprei, a gente pensou em quê? Em colocar ela para imprimir produtos que já foram testados e validados. Então, ela só imprimiria os produtos que nós já validamos. Ela seria como se fosse uma linha de produção. Então, essa era a ideia inicial. E aí, pelo valor que ela estava, na minha cabeça, mais na minha cabeça do que na do Ricardo, compensaria, porque ela só ia produzir, entendeu? Nós testaríamos nas outras impressoras e ela só seria tipo a nossa linha de produção. E aí, quando ela chegou, eu entendi uma coisa. Nós estamos acostumados com uma coisa muito mais rápida. Ela era muito devagar. E, enfim, a dificuldade de mandar o arquivo, de colocar o arquivo, às vezes o arquivo não lia. Enfim, muito complexo pra gente, que estava acostumada com uma coisa muito diferente. Você falou que o arquivo precisa ser físico? Isso, o arquivo precisa ser físico, é no cartão de memória. Sim, falei. Então, a gente achou muito complicado, ia dificultar muito a nossa vida, e aí no final das contas nós preferimos devolver, e aí compramos depois mais Cobra X. Então, é isso. Eu não acho que se você tem pouco dinheiro, a Ender 3V3 SE seja uma ótima opção para você começar. Eu não acho, não considero. Mesmo tendo um monte de canais por aí falando que ela é a super impressora, que é a de entrada, que você vai aprender e como que mexe no mundo da impressão 3D. Eu acho que é mais fácil você se frustrar e desistir.
Porque também não imprime na mesma qualidade, né, amor? Você achou que imprime na mesma qualidade? Não, é por conta de limitação da própria impressora. Então, a gente não achou que imprime na mesma qualidade, tipo, de uma Bambu Lab ou de uma Cobra X. Então, eu acho que se você tem pouco dinheiro e você quer iniciar no mundo da impressão 3D para vender suas peças, não é só para hobby, não é só para aprender, eu não considero que a Ender 3V3 SE seja uma boa impressora para você iniciar. Eu juntaria mais dinheiro e compraria uma impressora melhor. Entende? Para não me frustrar mesmo neste universo. Porque com certeza, se ela tivesse sido a nossa primeira impressora, nós teríamos desistido, né, amor? Então, eu sei que existem muitos vídeos falando, mas talvez também não seja mais em 2026. Eu acho que também ela já fez sentido um dia, sabe? Mas hoje em dia eu não acho que ela faça tanto sentido. E pela qualidade que ela pode entregar mesmo, tá? Eu não acho que ela entregue um produto de ótima qualidade no sentido de impressão 3D. Ela parece aquelas impressões 3D, mesmo a gente configurando com as nossas configurações, tá? Ficou parecendo aquelas impressões 3D de antigamente, sabe? Porque ela é uma máquina antiga, né? Eu não lembro qual é o ano que ela foi lançada, mas ela é uma máquina antiga. Então, eu não acho que em 2026 comprar esta máquina faça sentido, porque existem coisas melhores com preço muito próximo, sabe? Então, o que meu marido falou foi que a SE, foi a versão que a gente comprou, ela não é tão antiga, mas ela é uma versão melhorada da V3, da só V3. Mas, ainda assim, ela tem limitações. Por exemplo, ela nunca vai imprimir colorida, ela é mais lentinha. Mas o que mais me incomodou mesmo foi essa questão dela ficar sempre ligada. Ela não tem um stand-by. Isso realmente me incomodou, porque eu falei, gente, essa máquina vai ficar o tempo todo gastando energia. O tempo todo gastando energia enquanto ela estiver ligada. Porque nós não ficamos aqui o tempo inteiro, entendeu? Então, enquanto a gente não estiver aqui, ela vai ficar gastando energia. Isso me pegou de um jeito muito profundo. E as outras limitações que ela apresentou, porque a gente já tinha conhecido coisa muito melhor, entende? Então, se em 2026 você está procurando uma impressora de entrada que compense, que vai valer o seu suor, vai valer o seu dinheiro, não considero que seja a Ender 3V3 da Creality, tá? A SE. Não considero. Eu acho que o que eu faria é, juntaria mais um dinheiro e compraria uma impressora melhor. Hoje em dia nós temos a Cobra X, que tem um preço ali, né? Falta só R$ 1.500 para você conseguir comprar ela. E tem a Bambu Lab também, que é um pouquinho mais cara. Mas a Cobra X entrega muito. Então, basicamente é isso. Nós caímos no conto do vigário. Eu assisti muitos vídeos sobre. Muitos vídeos. Eu convenci o meu marido a comprar. E depois eu tive que convencer ele a devolver. Porque eu convenci ele a comprar. Aí ele achou legal, mas depois eu tive que convencer ele que não compensava, que não valia a pena. E aí foi isso. Então nós devolvemos ela. Inclusive eu fiz um vídeo pro TikTok, né? Que eu ia mostrar, que eu falo que impressora 3D nunca é assim, você compra uma, enfim, você sempre vai comprar a segunda, a terceira e tal, né? E ela era a nossa quarta impressora antes da Cobra X chegar. E, enfim, nós achamos que não compensou, de verdade, gente. E se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, se te esclareceu alguma coisa, pesquise mais vídeos sobre. Mas eu acredito que ela já valeu a pena, sim, em anos anteriores, mas com as tecnologias que nós temos no mercado hoje, ela não vale a pena, tá? Então é isso. Eu vou deixar os links da comunidade aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, assista os próximos, porque provavelmente você vai gostar. E nos siga, que não é seguir, se inscreva no canal. Calma, gente, uma hora eu não vou mais esquecer. Se inscreva no canal, dê o joinha, ativa o sininho para você ver outros vídeos da gente. Comenta aí se você já teve experiência com a Ender 3V3. E comenta se você já teve alguma experiência com a Ender 3V3, se você acha que ela ainda faz sentido em 2026, diante de tudo que nós temos no mercado. E é isso. Um grande beijo e fiquem com Deus. Tchau.